Bom, pessoal, vamos lá passar para a parte de tratamento dos dados no programa Topograph. A gente já trouxe os dados das estações totais através do sistema Collet e lá no Collet a gente exportou esses arquivozinhos aqui, né, que foi um para cada equipe. Esses arquivos é que eles vão ser abertos no Topograph para a gente trabalhar as medidas de ângulo, distâncias, altura de prisma da estação, para poder transformar isso em coordenadas. Então o que a gente vai fazer é abrir o Topograph, né? Ele vai abrir nessa tela onde não tem nenhuma função e você vai criar um novo projeto. Ou você vai em projeto novo ou clica aqui na folhinha em branco, né? Esse projeto você vai dar um nome, dizer quem é o autor e colocar o local. São as 3 informações mínimas que você precisa colocar, né? Então eu vou colocar aqui teste 3, porque eu vou usar os dados da equipe 3, certo? Vou colocar o meu nome e aqui morada nova. Então, criou o meu projeto. Ainda não tem nada nele. O que eu vou fazer? Eu quero colocar esse arquivozinho dentro do meu programa. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar esse botãozinho aqui, ó, Converte versão 3.1. Também pode ser acessado por aqui, no menu Ferramentas. Então, aqui eu vou procurar onde está o meu arquivo. Como o meu está na área de trabalho, eu tenho que clicar no botão Procurar. Provavelmente ele não vai estar aqui no de vocês. Então, você vai procurar, né? Você vai no disco C, vai nos usuários, users, e vai procurar em qual usuário está, né? No meu só tem esse usuário aqui, tem usuários padrão, né? Mas está aqui no Felipe, e aqui tem, né, seus documentos, tem downloads e tem aqui a pasta desktop. Quando eu clico em desktop, eu não preciso achar o arquivo aqui. Eu já selecionei essa pasta e vou dar OK. Aí ela aparece aqui. Importante que esses arquivos não podem ter o nome deles modificado. Se você modificar o nome do arquivo, ele não vai aparecer aqui para você. Então eu vou clicar 2 vezes aqui no 3 ou mandar converter, né, que dá na mesma. E ele vai aparecer aqui a caderneta. Fechar. Então, não tenho mais nenhum documento aqui, mas eu tenho caderneta. Então, quando eu entrar na caderneta, eu vou observar os dados que foram medidos. Aqui em cima eu vou ter as estações, 1001, 1002, 1002 de novo, 1003. E aqui é a parte onde você vai conferir se os dados estão, né, condizentes com a realidade. Se não tem estação sobrando, se não tem ré sobrando, ponto medido errado, né, se a ordem está direitinho, os nomes dos pontos e as descrições estão tudo direitinho, né? Se os pontos eles estão como ré, como radiado, baixando mais um pouquinho aqui, como vante, né? Então você vai observar essa consistência dos dados. Nessa equipe aqui a gente já tinha visto que a estação 1002 teve que ser feita 2 vezes, então esses dados aqui eles vão ser descartados, né? Porque não foi zerado, não foi feito o negócio direitinho, então foi feito outra estação. Porém, se eu tivesse feito a estação 2 vezes, mas quisesse aproveitar esses dados, eu poderia muito bem, ó, copiar isso daqui, ó. Se eu quisesse aproveitar esses pontos irradiados, dava um Ctrl C, vinha para cá e dava um Ctrl V, certo? Mas eu não vou querer aproveitar. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui nessa estação e vou excluir a estação. Essas edições, pessoal, Ctrl C, Ctrl V, você pode fazer, né, como numa tabelinha do Excel. Aqui você pode modificar um certo valor. No caso aqui dessa equipe, alguns valores vieram, por exemplo, com um ângulo igual a 0 ou com uma distância igual a 0. Eu fui lá na estação total e olhei na memória dela qual era o valor e corrigi. Então essas correções é que vão ser feitas nessa hora. Certo? Você pode copiar esses dados para o Excel para poder trabalhar neles e copiar de volta para cá, né? Então é feito isso. Depois de você ver se os dados estão todos direitinho, estação 1001 fez a ré no ponto, aí ó, não tem descrição, então botei aqui, né? Então fez a ré no ponto R, fez a avante no 1002, foi para o 1002, fez a ré no 1001, avante no 1003, ok. Foi para o 1003 e fez as irradiações, né? Por enquanto está tudo ok. Aí você vai inserir as coordenadas dessa primeira estação. Aqui são coordenadas no formato UTM, né? Eu não fui lá em campo coletar essas coordenadas, eu peguei uma aproximada aqui do Google, né? Então eu vou colocar essa aproximada. 570, 317 aqui no X, no Y
9437288. E a cota lá estava 94. Esse azimuth é para o caso de você querer calcular. Isso daqui é a estação, isso daqui é a ré. Para o caso de você querer calcular esse azimuth, você já põe ele aqui, mas também não é necessário. Porque posteriormente a gente vai inserir a coordenada da ré e o programa calcula. Então dei um OK. Próximo passo, eu vou criar uma poligonal. Todo esse passo a passo, pessoal, tá lá naquele documentozinho que eu mandei para vocês. Que é esse passo a passo aqui do Collet para o Topograph. Então tem aqui, ó, inserir as coordenadas da estação, cálculo da poligonal, cálculo de radiações, calcular os pontos sem ajustamento, que são os pontos da poligonal, concatenar as tabelas, que é juntar todos os dados, organizar os dados da tabela para poder colocar no bloco de notas. Então todos esses passos estão aqui, né? Isso também vai junto. Então nós vamos criar a nossa poligonal, nesse caso de 3 pontos, cálculo de poligonal. Eu vou criar uma nova poligonal e aqui só aparece a primeira estação. Se eu clicar aqui, ela vai aparecer a segunda, a terceira e assim por diante. Se você apertar o para baixo, acho que também funciona. Só que eu não quero todas essas estações, né? Só são essas 3. Então, pessoal, o que acontece aqui? Coloquei as minhas 3 estações, ele vai entender que elas estão ligadas através de ré e vante, e a gente tem que criar as referências da minha poligonal. Então, a minha estação de partida já está aqui. Ó. Poderia colocar os dados dela aqui. E a minha referência de partida é essa ré. Aí eu vou colocar as coordenadas dela. E aqui 94. Ele já calculou um azimuth de 111 graus e uns quebradinhos, que são 111 graus, 48 minutos e 5 segundos. Aqui basta eu dar OK. Estação de chegada é a última, né? E referência de chegada é sempre esse asterisco. OK. E aí eu vou agora calcular essa poligonal. Mando verificar. Ele já calcula as coordenadas dela. Isso aqui vai aparecer, ó, norte, este, isso aqui das 3 estações, certo? X, Y, Z. Então, ele já calculou o desnível das estações também. Fechar, fechar e fechar. Aí ele vai perguntar se eu quero salvar. Vamos salvar, né? Eu vou colocar simplesmente o nome poligonal. Ok, já fizemos a nossa poligonal. Próximo passo que tem lá no bloquinho de notas. Cálculo de radiações. Depois de fazer a poligonal, a gente vai calcular os pontos que foram medidos. As irradiações, pessoal, você vai colocar o nome, irradiações, vou colocar esse nome, e vai pegar, escolher qual poligonal vai gerar os próximos pontos de radiação. Como a gente só tem uma poligonal, é ela mesma. Calculou, acabou. Ele fez aquele cálculozinho que a gente recapitulou na primeira aula, né? Então já criou os pontos. Acho que aqui se eu clicar na vista gráfica, já aparece a minha poligonal. Já está com algo errado, né? Essa poligonal, isso aqui deveria ser na direção leste, porque lá no nosso levantamento, o ponto 1001 era aqui, né? E o ponto 1002 era para cá. Então ela deveria vir para cá. Foi o que aconteceu, né? É bom você ir conferindo esses passos para não inserir nenhuma coordenada errada. Então vamos ver se eu não confundi nenhuma coordenada aqui, né? Vou na minha poligonal, editar, referências. Esse ângulozinho aqui, ó, de 111 graus, é que ele está errado, né? Da minha estação para a minha ré, que era o canto do terreno, tem que ser um ângulo menor do que 90. Por que será? Será que eu digitei alguma coisa errada? Isso é muito comum. Oito, tá certo. Será? 943, 7266. Não, tá tudo correto. Agora eu vou lá no Google Earth, né? Ver se eu não copiei nada errado. Essa coordenada, ela era essa daqui.
9437 350. Ela está bem abaixo do que eu deveria ter copiado, né? Então vou corrigir essa coordenada. Claro, se vocês tiraram um print screen do celular, não vai dar esse erro, né? Porque eu copiei manualmente. Então eu vou substituir ela por essa 9437 352. Certo? O X já está bem parecido, né? Aqui 570 399, vou substituir, certo? Aqui a estação mais ou menos 317 291. Pronto, tá ok. Que vai ficar já aproximado lá. Vou voltar e colocar essas coordenadas no topográfico. Certo? Vou substituir as coordenadas de ré. Aqui vai ficar 352. Vai ver que ele já atualiza aqui, ó. Né? E aqui 399. Então ficou aqui 52 graus, né? Eu acredito que agora, vou mandar calcular de novo, só para ele conferir e mandar salvar. Agora quando eu colocar a vista gráfica, será que ele não atualizou? Salvar a caderneta e vou abrir de novo. Aqui são os meus pontos, né? Se ele também está com a direção errada, esse ponto aqui deveria ser lá em cima. Pessoal, não sei por que ele não atualizou lá. Vamos ver. Bom, eu vou excluir essa poligonal e vou criar de novo. Vamos lá, né? Tá gravando tudo. Fechar, salva.
Não, tá não. Deveria esse ponto vir para cá. Esse 1002, né? A não ser que o ponto 1002 esteja com o ângulo errado. E aí eu vou estar fazendo isso tudo aqui em vão. Ele está com um ângulo, fiz a ré no R, um ângulo de 30 graus. Não, mas é isso mesmo. Quanto que deu a nossa 52,01,42, né? Graus 0,42, é isso mesmo. Não deveria ter sido necessário eu colocar esse azimuth aqui. Eu copiei aquele azimuth que ela calculou para cá, né? Ó. E aí agora sim ele deu, ó, a direção correta, né? Então vamos prosseguir. Então o que a gente vai fazer, né? Vocês vão colocar lá o azimuth e caso não saia como foi esperado, você coloca aquele azimuth e copia ele para cá. Então vamos calcular as irradiações novamente, né? Irradiações. Escolheu a poligonal, manda calcular. Aí já foi. Próximo passo que a gente tem lá. Calcular pontos sem ajustamento. Isso eu vou criar uma tabela com as coordenadas das estações, as 3 estações. Se você não liga para essas coordenadas, esse ponto não é necessário. Basta você colocar no projeto as coordenadas das irradiações, que são os pontos de detalhe. Mas eu quero que apareçam as nossas estações. Então a gente vai aqui, calcula pontos sem ajustamento. Eu vou botar o nome estações. Salva, pronto, ele já fez. Depois disso, concatenar as tabelas. Eu vou fechar aqui e vou salvar essa tabela. E aqui eu tenho uma tabela com as irradiações. Vista gráfica, são esses pontos, ó. O limite do terreno, ponto da quadra e até os pontinhos ali, né, perto de onde tem o galpão. Né? Aqui é o nosso bloco. Tal. Aí eu vou juntar essa tabela de coordenadas, fechar aqui, com essa tabela de coordenadas das estações, que são essas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa funçãozinha aqui de concatenar tabelas. Eu vou concatenar as irradiações, essas aqui, vou mandar incluir, e vou concatenar coordenadas, que são essas estações, e incluir. A tabela de destino eu vou nomear como coordenadas. E aí vou concatenar. Ele criou uma nova aqui, ó. Essa nova que ele criou contém todos os pontos, todas as irradiações, até, foram quantos pontos medidos? 115, mais as 3 estações, todos com coordenadas x, y, z. E aí eu quero deixar numa ordem em que o Civil 3D reconheça. Qual é a ordem que a gente tem lá? A gente tem uma ordem que é número do ponto, x, y, z e descrição. Então eu quero jogar essa coluna por último e colocar essa daqui na frente do norte, né? Do y. Onde é que eu posso fazer isso? Aí está dizendo lá no arquivo também onde é que a gente faz. Né? Vai lá organizar, tabela, posicionar colunas. E aí eu posso colocar, ó, eu quero colocar a descrição para a última posição. Aí ele ficou lá. E eu quero colocar o x, que é o este, para a posição 2. E aí eu vou dar OK. Então ela já trocou. Eu posso adicionar aqui uma descrição para as minhas estações. Posso dar Ctrl C. Então, para aparecer essa descrição lá no Civil 3D, certo? E aí eu posso selecionar essa tabela, dar um Ctrl C e abrir um novo bloco de notas.
e colar nesse bloco de notas. O que apareceu aqui? Ele está até com 4 casas decimais, né? Eu gostaria só com 3, mas não tem problema. Então aqui eu tenho, ó, ponto, x, y, z separado por espaços fixos. O Civil 3D reconhece esse formato. O que ele não reconhece? Ele não reconhece esse ponto como separador de milhar, 570 mil, né? E não reconhece vírgula como separador decimal. Então, eu tenho que excluir esses pontos e transformar essas vírgulas em ponto. A primeira coisa que eu vou fazer é excluir os pontos. No bloco de notas tem uma ferramenta de edição que é o substituir. Eu posso localizar e substituir, né? Então, eu vou localizar todos os pontos e transformar em vírgulas. Aliás, e transformar em nada, né? Espaço vazio. Vou mandar substituir tudo. O que ele vai fazer? Excluir todos os pontinhos. Depois eu vou transformar as vírgulas em pontos. Então agora, vou fechar. Minha tabela está pronta para ser lida no Civil 3D. Certo? Então eu vou mandar salvar. Vou salvar até aqui na área de trabalho. Pontos. Aliás, 3, né? Da equipe 3. Esses pontinhos é o que a gente vai salvar no Civil 3D. Certo? Vou encerrar o vídeo por aqui para a gente poder trabalhar.